história, né, sobre a sua atuação também aqui em Tupã-Siretã. Ele que é ortopedista e traumatologista com 23 anos de experiência, né, atua em trauma e articulações e tendões, né, vídeo artroscopia. É membro também do SBOT e sócio fundador da Sociedade de Terapia Regenerativa e Medicina do Esporte, especialista pela USP, né, de São Paulo, em cirurgia de ombro, joelho, quadril. Enfim, é preceptor da residência médica do Hospital Universitário de Santa Maria, né? Mestre em cirurgia pela URGS, diretor clínico do Centro de Prevenção Articular, Dr. Márcio Rubim. Médico de esporte, Rio Grandense Futebol Clube e Futsal União Independente. Enfim, atua com muita experiência nesse segmento, né? E aí nós estamos em contato com ele para a gente ampliar um pouco mais as informações junto à nossa comunidade de Tupã-Siretã. Doutor Márcio, bom dia, como é que está o senhor, tudo bem? Bom dia a todos, é um privilégio e satisfação enorme de conversar com vocês, falar sobre esse projeto que está iniciando na cidade. Estamos bastante animados e prontos para começar. Doutor Márcio, nos fala um pouquinho da sua experiência, né? A gente leu um pequeno currículo seu aqui, muito resumido, mas se percebe por ele a sua dedicação à traumatologia, à ortopedia. O que ele levou, primeiro, a ser médico e, segundo, a essa especialidade? Por que o senhor optou por traumatologia e ortopedia? Bem, na minha infância, eu tive a experiência de ter a minha mãe com uma doença, né? E aí eu tinha decidido que eu ia ser médico. Também no decorrer da medicina, eu, pela minha ligação que eu tinha com o esporte, eu gostava muito de praticar esporte, fazia atletismo, jogar futebol, basquete, vôlei, enfim. Um pouco de tudo, eu acabei indo para essa área de atuação, que é onde tem essa relação direta com o esporte. Uhum. Perfeito. Bom, o senhor é natural de Cruz Alta, me parece, mas fez a sua infância em Júlio de Castilhos. Isso, meus pais se mudaram quando eu era pequeno ainda, para nós estudarmos em Júlio de Castilhos, e aí toda a minha vida, até o segundo grau, eu fiquei em Júlio de Castilhos. Aí saí para fazer a universidade, na Universidade Federal de Santa Maria, e depois a residência em Porto Alegre e São Paulo. Muito bem. Bom, sobre a experiência aqui em Tupã-Siretã, todo esse seu conhecimento agora está disponível aqui para Tupã-Siretã. Como é que o senhor chegou ao contato com o CEDIT? Como é que foi a sua história com o CEDIT aí? Eu me casei com a Milena Munhol, que é uma tupã-siritanense, né? Então eu acabei me transformando um pouco através do carinho das pessoas que estão aí de me aceitarem e aí acabou criando alguns vínculos e aos poucos a gente foi conversando com os médicos e a Alana, que é a diretora do hospital, e a gente amadureceu essa ideia de começar a trabalhar em Tupã-Siretã. Então faz 2 semanas já que estamos atuando, né? Estamos com um projeto bem interessante ali no hospital de poder realizar 60% das cirurgias que a gente consegue realizar aqui em Santa Maria. Claro, tem algumas coisas ainda que faltam, mas é sempre importante começar, né? Então, muitas coisas podem ser feitas e bem feitas aí em Tupã-Siretã. Aliás, ontem eu conversava com o senhor antes da gente entrar no ar aqui, e o senhor comentava que o senhor se sente muito bem nas pequenas cidades, apesar dessa sua grande especialidade em grandes centros, como a responsabilidade do Hospital Universitário de Santa Maria, a própria USP, enfim, o senhor ainda é um homem que se sente bem numa comunidade pequena. Esse tipo de cidade, ela te traz uma noção maior de pertencimento, né? Você faz parte de uma comunidade, você atua diretamente com as pessoas, todo mundo se conhece, todo mundo procura se ajudar, a comunidade. Então eu fiquei muito impressionado que o Tupã-Siretã rapidamente se unem e conseguem, em uma semana conseguiram comprar 2 respiradores, a igreja está renovada, linda, quer dizer, são sinais de que a comunidade
ela é atuante e ela está atenta às necessidades dela. E isso é muito importante. A gente foi criado assim, né? Somos filhos de imigrantes italianos, onde as reuniões eram uma constante, as festas de igreja, enfim. Então, isso está no sangue da gente e isso nos traz muito conforto. É muito bom estar numa comunidade que tem essa visão de acolhimento, de participação. E agora, voltando assim, a ajudar o hospital, então, as pessoas também estão atentas que o hospital é uma parte fundamental na vida das pessoas, é uma necessidade absoluta, né, porque é aqui que acontece o atendimento de emergência, então não dá tempo de você ser atendido no centro maior quando a coisa é muito grave. Então, isso tudo deixa a gente muito confortável e feliz em poder iniciar esse trabalho. É um retorno às origens da gente. Legal. Doutor, que tipo de trabalho o senhor consegue fazer? Quem é o paciente que o senhor pode atender aqui em Tupã-Siriatá? Bem, eu posso realizar 90% dos diagnósticos possíveis, né, eu consigo realizar em Tupã-Siriatá. Nós temos o raio-x, né, e ultrassom e tomografia. Então, só faltaria alguns poucos exames, eletroneuromiografia, enfim, cintilografia e ressonância. Mas o primeiro atendimento é sempre importante, é muito importante tu direcionar bem e orientar bem os colegas, né? E eu me coloquei à disposição dos colegas para orientar esse primeiro atendimento, porque no trauma, especialmente no trauma, o tempo é uma coisa importante. Então, como na agricultura existe o tempo é uma coisa importante para o resultado, também na saúde e principalmente no trauma, o tempo é fundamental para ter uma resolução adequada das coisas. Perfeito. Bom, nessas questões mais pontuais, mais imediatas, digamos assim, o senhor salientou bem a questão do tempo. Mas e pessoas, doutor, que porventura têm um problema já crônico de muito tempo, é possível a sua especialidade também auxiliar? Sim, então assim, a maioria dos diagnósticos articulares, quando é crônico, eu consigo fazer diagnóstico através de raio-x, porque as alterações, como são muito evidentes, né? Então o raio-x mostra perfeitamente essas alterações. Quando é um diagnóstico inicial, muito recente, então aí a gente teria que lançar mão de alguma coisa relacionada à ressonância nuclear magnética ou uma cintilografia óssea, que aí pegam lesões que estão muito no início, né? Ainda não chegaram a ter a visualização através do raio-x. Mas hoje em dia, com a telemedicina e com o fato de você ter muito acesso, né, aos meios de diagnóstico, então se torna uma coisa bastante rápida e eficiente de fazer o diagnóstico correto. Perfeito. Bem, a gente está conversando com o Dr. Márcio Luiz Liberlotto Rubim, que é traumatologista, ortopedista e que está atuando também em parceria com o CEDIT. O senhor tem uma clínica também em Santa Maria, né? Centro de Prevenção Articular, Dr. Márcio Rubim. A sua atuação mais constante é na sua clínica em Santa Maria. Sim, me formei em 96, depois retornei em 2000, após a residência médica e especialização, né? Uhum. E a gente montou o consultório médico. A clínica a gente montou há pouco tempo, faz uns 5 anos para cá, onde a gente realmente quis dar esse enfoque mais de preservação articular. Então, é um centro de preservação articular, onde a gente tenta, de todas as formas, preservar ao máximo essa articulação, porque a gente está notando cada vez mais um aumento da longevidade. Então, as soluções protéticas, que é as artroplastias, que é a ressecção das cartilagens e colocação de substitutivos, elas são excelentes para resolver problemas em pacientes que têm uma sobrevida, uma expectativa de vida de 15 a 20 anos. Então, isso é uma solução definitiva para esses pacientes, é perfeito.
Mas quando você se depara com pacientes de uma idade mais tenra, então, assim, 40, 50 anos de idade, e apresentam lesões articulares que fatalmente vão para a artrose e, consequentemente, vão precisar de cirurgias, né, no futuro. Então, quanto mais você preservar a sua articulação original, melhores seus resultados e menos risco ao paciente você enfrenta. Porque uma coisa é você colocar uma prótese primária, né, fazer uma artroplastia no joelho, no quadril, num paciente de 70 anos de idade, 75, o paciente ainda tem uma boa condição clínica. Outra coisa é tu revisar, fazer a troca desse material com o paciente com 80, 85 anos de idade. Então, cada vez mais a gente tem essa preocupação e cada vez mais nós temos armas para atuar nesse sentido. Então, só como exemplo, em 2018, bem recentemente, a gente teve a liberação de uma membrana de colágeno que a gente utiliza para reparar a cartilagem nas articulações, e isso deu uma sobrevida em torno de 15 anos, sendo que os resultados que nós tínhamos anteriormente, com as técnicas que nós dispunhamos, era de torno de 5 anos. Então, isso melhorou muito a qualidade, a sobrevida, e cada vez mais essas técnicas estão melhorando. E, como você citou ali anteriormente, a gente teve a oportunidade de ser o fundador da Associação de Preservação Articular, então da terapia regenerativa no Brasil. Então, essa sociedade é uma sociedade recente e ela tem a preocupação de utilizar células, tanto as células de plaquetas quanto as células mesenquimais, para que essas reparações articulares sejam melhores possíveis e com uma durabilidade melhor. Aliás, isso tem duas linhas da medicina e o senhor atua numa que eu acho que é a mais adequada a nós. Tem aquela que vendo alguma dificuldade, imediatamente vai para a cirurgia, e tem essa que o senhor está defendendo, que é uma questão de preservação e de prevenção, especialmente, e como o senhor salientou, na articulação. Fiquei impressionado com esse número da amplitude da qualidade de vida da pessoa, de 5 para 15, quer dizer, 3 vezes mais qualidade de vida para a pessoa na sua especialidade, em algumas ações. O senhor conhece muito bem nosso modo de ver, a nossa atividade, morou em Júlio de Castilhos, conhece, tem intimidade com Tupã-Siretã, mas tem também com centros maiores, como Santa Maria, São Paulo, enfim. E pode nos dizer quais são, na questão articular, os maiores erros que a gente comete no nosso dia a dia e o que as pessoas podem fazer, doutor Márcio, para se prevenir, para prevenção nas articulações? É uma coisa, vale para todas as profissões e para todas as técnicas, né? Na verdade, tudo que você consegue diagnosticar e resolver precocemente é sempre melhor resultado. Então, assim, eu me sinto muito confortável em falar com agricultores, porque eles entendem o tempo e a natureza, ela tem uma força e ela exige que você faça algumas coisas, senão ela vai cobrar o resultado. O resultado vai ser diferente se você não atuar naquele tempo e naquele momento adequado, né? E também me sinto confortável em falar com os agricultores, porque eles entendem de mecânica. Então, nós temos que entender que o nosso corpo ele é biomecânico. Ele é uma questão biológica, mas também tem uma questão mecânica bem importante. Então, as deformidades, os encurtamentos, as alterações que são pequenas, mas que ao longo do tempo não são corrigidas, elas vão causar alterações estruturais naquela articulação, naquele tendão, e às vezes se torna irreversível. Então, sempre, quando existe uma dor ou um inchaço, é sempre importante verificar o que está acontecendo para a gente poder atuar de uma forma mais precoce possível e, com certeza, ter os resultados melhores possíveis. Existe algum comportamento típico de nossa região que cause problemas nas articulações, doutor? Na verdade, toda e qualquer atividade física, né, ela leva a lesões. O próprio trabalho, o próprio movimento. Então, quando a gente não tem a preocupação de fazer manutenção
do corpo da gente, que é você se manter em atividade, alongamentos, reequilibrar a musculatura, porque existem musculaturas mais fortes do que outras, né? A gente utiliza mais uma musculatura do que outra, então a questão de ficar muito tempo sentado, hoje em dia é muito forte essa questão do colocar o paciente em pé. As escolas no mundo inteiro estão se preocupando com isso, em fazer metade do tempo dos alunos ficar sentado e outra metade ficar em pé, porque é uma posição que é muito prejudicial quando você fica muito tempo em pé. E a tendência, cada vez mais, é as pessoas ficarem em casa, fazendo... as crianças mesmo não vão mais tanto para a rua, para brincar e coisas, usam muito o computador. Então, são pequenas alterações que acontecem a todo momento, né? Lógico, isso é o do dia a dia. E tem os esportes, né? O futebol é um grande vilão, digamos assim, das lesões, porque são esportes de contato, tem a ver com equilíbrio, tem a ver com o adversário que está se desequilibrando, né? E levando às lesões. O próprio trabalho como agricultor, né? Um trabalho pesado, um trabalho continuado, que tem que estar sempre se preocupando em ter uma musculatura adequada e um equilíbrio. Por isso que a gente estudou as articulações, porque hoje em dia existe uma tendência errada, na minha forma de ver, de você concentrar conhecimento em apenas uma articulação. Não existe um joelho que funcione exclusivo e único. Ele é dependente e interligado com o tornozelo, com o pé, com o quadril, com a coluna. Então, ou você entende esse funcionamento global, ou você está sempre tratando pela metade. Você tem que ter essa visão geral do membro inferior inteiro ou do membro superior inteiro, para que ele funcione de uma forma em que você não faça só um conserto daquela articulação, mas sim também pense no conserto e na prevenção do que levou aquelas lesões. Então, essa é uma visão importante que a gente tem de sempre avaliar os pacientes através da fisioterapia, onde o fisioterapeuta faz uma avaliação funcional do funcionamento do corpo inteiro e tenta deixar a articulação funcionando da melhor forma possível. Perfeito. Doutor, tem algumas perguntas aqui de alguns ouvintes que estão nos perguntando se o seu atendimento aqui em Tupã-Açaretã é somente por particular ou existe algum tipo de convênio? Existe a possibilidade de alguma forma de se chegar ao senhor através do Sistema Único de Saúde, por exemplo, em Santa Maria, ou alguma forma assim? Na verdade, o Sistema Único de Saúde aqui em Santa Maria ele é possível, sim, claro. Só que a gente atua mais a nível de emergência, né? E a nossa região, ela não tá contemplada com... Acho que Tupã-Açaretã é Cruz Alta. É Cruz Alta. Uhum. Então, a parte do SUS, então, seria feita em Cruz Alta. Quando a Santa Maria tem que ser referendado, é um serviço terciário, então, de alta complexidade, então, só casos realmente graves, enfim, que a gente acaba atuando lá, principalmente a nível de trauma, né? Existem os casos ortopédicos, que são referendados também, mas existe uma dificuldade do paciente chegar num tempo hábil, né? Geralmente demora muito tempo para que a gente tenha acesso e consiga atuar nesse paciente que teve uma lesão recente. Então, a nível de SUS é isso. Nós estamos trabalhando com a Lana e com os médicos. A gente não chegou a oficializar alguma coisa a nível de prefeitura, tá? Até porque a questão da prioridade agora é outra, enfim, mas a gente com o tempo vai amadurecer alguma coisa e quem sabe a gente pode atender, contemplar essas pessoas também nesse atendimento. A gente atende, o primeiro trabalho inicial foi falar com algumas entidades, né, que são mais representativas da cidade, os sindicatos trabalhadores, sindicato rural, Agropan, enfim, para a gente fazer uma parceria junto com o hospital. Então, o hospital se colocou à disposição para facilitar esse atendimento e facilitar também o tratamento, né? Hoje em dia,
a gente depara com muitas dificuldades do ponto de vista da seca que teve recentemente e essa pandemia. Então, nós somos sensíveis a tudo isso, obviamente, e o hospital também. Então, houve um entendimento dos colegas, tanto anestesistas quanto do hospital e nosso, de que é necessário que a gente facilite o acesso a essas pessoas para que elas consigam ser tratadas e resolver os seus problemas. Então, a gente está trabalhando nesse sentido para ter as parcerias melhores possíveis e viabilizar, através do hospital, assim, parcelamentos, enfim, que o paciente consiga realizar suas cirurgias que ele precisa. Bom, o CEDIT aqui em Tupanciretã, na Avenida Rio Branco, ali junto, anexo ao hospital, né? O telefone para contato é o 55-3272-2701. Tem o WhatsApp também do CEDIT, que é o 99935-7032. São as formas de você entrar em contato com o CEDIT e agendar as especialidades, dentre elas o Dr. Márcio. O senhor já tem previsão de quando retornará a atender a Tupã, Dr. Márcio? Sim, daqui a 2 semanas eu retorno. Eu tive agora, recentemente, nesse fim de semana. E aí a ideia é que a gente consiga, cada 15 dias, estar em Tupanciretã para atender os pacientes. Esse é um tempo que é bem tranquilo, porque na minha especialidade não existe uma velocidade tão grande na recuperação, né? Então as estruturas, elas, tanto óssea, cartilaginosa, ligamentar, ela tem um tempo maior de recuperação, então tranquilamente a gente consegue cada 15 dias atender bem, sem prejuízo nenhum para o paciente. A gente geralmente demora 2 semanas para tirar os pontos, né, de 10 a 14 dias, e hoje em dia, com acesso à telemedicina e o acesso ao telefone, as imagens, o vídeo, facilita muito, né, porque você faz uma cirurgia, o paciente tira uma foto, encaminha para a gente visualiza, a gente faz uma chamada de vídeo, conversa com ele, você está visualizando o movimento articular, se o paciente tem dor ou não tem. Então, o controle à distância se dá de uma maneira bem tranquila. Perfeito. E isso é uma coisa que a gente está pensando em trabalhar ali junto ao hospital e à direção, com relação a essa oportunidade que está acontecendo com a pandemia, de fazer um atendimento por telemedicina. Então, isso facilitaria muito o agricultor que está no interior, né? Então, assim, se machuca, está lá, tem a dificuldade, ou o paciente mais idoso, que tem dificuldade de deslocamento, né? Você pode executar a consulta inicial, a primeira consulta à distância, e algumas vezes a gente consegue até resolver, fazer o diagnóstico já à distância. Então, dessa forma, facilitaria muito o atendimento inicial à pessoa que precisa. A pandemia tem muitos aspectos negativos, mas esse é um positivo. Ela acelerou esse processo. Isso era uma tendência, né, Dr. Márcio? Mas agora ela foi, digamos assim, meio que levada no empurrão pela pandemia, né? Mas se transformou numa necessidade, né? Uhum. A preocupação que a gente tem é que todos agora estão começando a entender que essa pandemia ela é mais uma doença, dentre várias doenças que têm suas morbidades e mortalidades, e que as outras não podem ser deixadas de lado, porque também matam, né? Os cânceres continuam acontecendo, os problemas cardíacos continuam acontecendo, e as pessoas têm que entender que existe o risco, todos nós estamos de alguma forma sob algum risco, e que a gente tem que ter esse equilíbrio de discernimento, de entender que também as outras coisas acontecem e que não pode ser esquecidas. Então, aos poucos, as comunidades, as cidades vão entender isso, vão continuar com seus cuidados, né, torcendo que venha uma vacina o mais rápido possível, que as pessoas que têm um risco muito grande, né, os obesos, os diabéticos, os cardiopatas e os idosos, é importante que eles tenham um cuidado redobrado, mas também é necessário e é fundamental que as outras coisas sejam atendidas, porque
porque é necessário, é imprescindível, né? A gente tocar a vida e ter o cuidado com essas outras patologias também. Sem dúvida. Um ouvinte que mandou uma expressão que tecnicamente não deve ser assim, mas é o que ele sente. Ele diz que tem dores nos nervos do pé. Seria um tipo de dor que o senhor atua? Sim, porque a ortopedia e traumatologia você tem uma formação geral, né? Então você tem 3 anos de estudo voltado a todas as articulações e a gente só não atua a nível de trauma craniano e de face, mas da coluna para baixo a gente atua. Então, como para diagnóstico e para a maioria dos tratamentos a gente consegue resolver. Só coisas muito especializadas, digamos, reconstruções ligamentares complexas que precisa do especialista realmente, né? Porque aí é uma coisa mais apurada e realmente há necessidade de ser especializado nesse assunto. Mas a maioria das coisas são coisas simples e a gente consegue resolver de uma forma também simples. Perfeito. Continuo perguntando sobre convênios. Aqui estão perguntando IP, Causo. IP me parece que estava por ser concretizado. Não sei se já está, doutor Márcio. A gente, assim, a gente pode trabalhar esses convênios aqui em Santa Maria, então na clínica, quem quiser entrar em contato com a gente é só ligar para o consultório, né, Centro de Preservação Articular, e ali a gente vai atender convênio. Em Tupã-Seretã, para viabilizar a ida até Tupã e poder também fazer um atendimento aí, a gente não tem os credenciamentos em Tupã-Seretã. Então, assim, por exemplo, uma Unimed, eu posso atender a Unimed no meu consultório tranquilamente, mas em Tupã-Seretã, para eu atender, eu teria que me credenciar na Unimed de Cruz Alta, né? Eu já sou credenciado na Unimed de Santa Maria, então não teria nenhum sentido, não seria viável. Então, nesse sentido, então, que os convênios, os pacientes que têm convênios, a gente atende fazendo 50% de desconto da consulta particular. Perfeito. Isso aqui em Tupã. Em Santa Maria atende o convênio normal que o senhor tem aí. Uhum. O telefone da sua clínica, pelo que eu tenho aqui, é o 55-3222-8518. É esse, né? Isso. Ok. Tem também um site, marciorubim.com.br. O senhor tem página no Facebook. Tem várias formas das pessoas entrarem em contato com o senhor para a sua clínica aí em Santa Maria. E havendo a necessidade, agora tem também aqui em Tupã-Seretã essa possibilidade do senhor estar presente nessa parceria com o CEDIT, que traz, além do senhor, algumas outras especialidades. Eu sei que agora, para essa semana aí tem angiologista vascular, que é o Dr. Luiz Volle, depois a ginecologista e obstetra, né, a doutora Patrícia Biavaschi, a endocrinologista, a Juliana Almeida, né, são especialidades, além da sua, que estão presentes junto ao CEDIT e que fazem com que as pessoas não precisam se deslocar de Tupã-Seretã para ir até Santa Maria ou outro ponto para ter uma especialidade como a do senhor, por exemplo. Doutor Márcio, eu quero primeiro agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite e estar conversando conosco nesta manhã, né, nos trazendo essa possibilidade de ouvi-lo e vê-lo também, porque nós estamos na live com o Dr. Márcio ao vivo. Ele disponibilizou, se propôs a fazer via Skype pela live, estamos com a imagem dele na nossa live ali. Então, agradecer a sua gentileza de atender esse convite, explicar um pouco sobre a forma como as pessoas têm acesso à traumatologia e ortopedia através do senhor aqui em Tupã-Seretã. Deixar o nosso microfone à disposição, se o senhor gostaria de ampliar algum tema que nós colocamos aqui, reforçar algum aspecto ou trazer um outro aspecto nessa conversa para encerrarmos. Senão, as suas despedidas, e elas serão muito momentâneas dos nossos ouvintes, porque no máximo daqui a 15 dias o senhor estará aqui em Tupã-Seretã atendendo o CEDIT. Por isso a gente tem certeza que vai ouvir em outras oportunidades por aqui. Mas mais algum detalhe, doutor Márcio, para concluir, por favor, fique à vontade. Agradecer a oportunidade, né? Agradecer à comunidade pelo acolhimento. Acho que é importante a gente se sentir querido, bem-vindo, né? Em algum lugar que você vai trabalhar, porque isso te deixa mais confortável e te anima a trabalhar de uma forma mais integrada, né? É importante esse esforço que o hospital está fazendo de trazer vários especialistas. O corpo clínico de Tupã-Seretã, com os médicos que eu conheci, que estão muito bem servidos, vocês estão muito bem servidos, são pessoas realmente interessadas e
estão junto com o hospital, trabalhando fortemente para que ofereça o melhor possível para a comunidade. Então, eu me sinto muito confortável em começar esse trabalho. Eu fico muito animado também, porque é sempre um recomeço, né? Começar num lugar onde a gente vai começar a mostrar o trabalho, fazer treinamento com o pessoal da radiologia, fazer um treinamento com o bloco cirúrgico, são cirurgias diferentes, né? Com materiais diferentes, então isso tudo a gente está tendo esse cuidado, a gente está fazendo esse trabalho agora, antes de iniciar realmente as cirurgias, né? Para que as pessoas tenham conhecimento e se familiarizem com as técnicas e com as rotinas que a gente executa. E quanto aos colegas, quanto mais colegas a gente tiver aí, porque os pacientes são comuns, né? Tem vários problemas de saúde e se convergem, né? A maioria das vezes. Então é importante um paciente diabético, um paciente com uma vasculopatia e um problema ortopédico ser atendido e ter esse cuidado com os colegas juntos, trabalhando da melhor forma possível para diminuir as complicações. Perfeito. Doutor Márcio, um abraço para o senhor, obrigado pela atenção e até breve. Obrigado, um abraço a todos vocês. Tenha uma excelente semana, aproveitem o sol aí que está raro, né? É verdade. E um bom trabalho a todos. Obrigado.